Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom mais uma vez podermos ouvir o Evangelho do Senhor e extrair daqui uma palavra de salvação para cada um de nós. Hoje, no Evangelho, Jesus nos apresenta duas parábolas, das quais podemos extrair dois grandes ensinamentos. O primeiro deles, a vermos e entendermos os sinais dos tempos. E na segunda parábola, Jesus nos mostra a urgência da nossa própria conversão. Na primeira parábola, Jesus, muito conhecedor da realidade da natureza, como todo o seu povo, pode olhar então e perceber como aquele povo reconhece nos sinais da natureza quando fará bom tempo, quando será propício às colheitas ou ao plantio. Ainda hoje nós podemos entender isso através dos meios rurais. Mas mesmo nas cidades, as pessoas conhecem tão bem como se mexe, por exemplo, em um smartphone ou como se mexe na internet, mas muitas vezes não sabem reconhecer aquilo que é básico, ou seja, o essencial da nossa própria vida, reconhecer os sinais de Deus na nossa história. Há muitas pessoas que são analfabetas na arte de reconhecer os sinais de Deus, e para isso não precisamos de estudar teologia, não precisamos de conhecer tantas coisas, é necessário ter um coração aberto ao Senhor. É claro que o estudo, a formação, a teologia, tudo nos ajuda, porém é necessário ter um coração aberto. De nada vale muito estudo se não conseguimos reconhecer neles e através deles os sinais que Jesus deixa em nossa vida. Esta é a primeira realidade ao qual o Senhor nos chama, reconhecer os seus sinais, porque ainda hoje o Senhor deixa sinais para cada um de nós. E a sua igreja também, ela espalha sinais de salvação e de vida pelo mundo. Os homens são chamados a reconhecer estes sinais e nós percebemos quão poucos são aqueles que correspondem aos sinais de Deus e da igreja ao longo da história. Nós que possamos ter a capacidade de acolher e corresponder a estes sinais. Isto mesmo, correspondência é a realidade que nos apresenta Jesus na segunda parábola, onde ele mostra a necessidade de fazer as pazes com aqueles que nos levam aos tribunais. Muito mais do que uma realidade concreta que talvez os seus discípulos viviam, esta parábola pode nos ajudar a compreender que, antes que não haja mais tempo, antes que possamos perder a nossa vida, devemos buscar a conversão, urgência em corresponder ao Senhor, urgência na nossa própria conversão, urgência em buscar a salvação. Não podemos deixar para amanhã, porque não sabemos se amanhã estaremos vivos e teremos a possibilidade de corresponder à graça de Deus. O tempo da graça é hoje, por isso a carta aos Hebreus nos lembra o Salmo 94, dizendo assim: se hoje escutardes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Este se hoje deve neste momento ecoar em nosso coração. O Senhor hoje nos chama à conversão por meio de muitos sinais. Não podemos, queridos irmãos, deixar que esses sinais passem despercebidos. Como dizia Santo Agostinho, tenho medo do Cristo que passa, de não perceber os seus sinais. Será que nós temos reconhecido quais são os sinais de Deus na nossa história, para o mundo de hoje, para o nosso país, para a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa igreja? Quais são estes sinais? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.